pessoal, estamos aqui para mais um bate-papo sobre tokenização. Bem-vindos ao nosso podcast Tokenization. Fala, Fernando, tudo bem? Como que você está? Tudo bem, Rodrigo, tudo ótimo, você? Tudo maravilha. Bom, no último programa a gente deu uma breve introdução, né? Nos apresentamos para o público, falamos um pouquinho sobre o porquê que a gente resolveu começar a fazer esse bate-papo, conversar sobre tokenização, algo que é um caminho sem volta dentro desse processo geral, eu acredito dentro do processo econômico e desenvolvimento, de forma geral. E a gente deixamos um pouquinho, né, deixamos no ar algumas perguntas, né? Então, seria justamente, então tá, mas o que é, né? A gente falou sobre o que era tokenização, a gente falou por que ela é importante, mas acho que uma pergunta muito, muito importante é como. Então, como que a gente pode tokenizar? O que a gente pode tokenizar? E sempre lembrando daquele contexto, né, Fernando? Que eu acho que é o que a gente vai bater muito aqui. E quem tiver dúvidas também pode perguntar, mandar perguntas para nós nas nossas redes sociais também. Estão todas abertas ali para trocar ideias e também tirarmos dúvidas. Mas a pergunta que a gente precisa responder, tá, ok, o que é isso? O que eu posso tokenizar? O que eu não posso tokenizar? Essa é uma excelente pergunta, Rodrigo, porque a rigor tudo a gente pode tokenizar. Então, você pode tokenizar... Isso eu tenho muito medo. Exatamente, esse é um problema. E tanto que o mercado, esse ecossistema de tokenização, ele foi estressando esse conceito, né? Ele foi tokenizando, foram lá e tokenizaram as ações da Tesla. Foram lá e tokenizaram as ações, enfim, da empresa X que está na Nasdaq. E isso é um problema, porque... em geral, as pessoas confundem que por não ter uma lei envolvendo blockchain ou token, não há regulação. E essa é a pior falha, digamos, de raciocínio que pode existir. Já existem leis, várias leis, em cada jurisdição, né, cada país. E essas leis são aplicáveis. Então, uma das principais, e esse é o grande desafio hoje para quem está acompanhando esse mercado, é entender o que é valor mobiliário ou não. Sim. Então, assim, quem está estudando isso sabe o quão é importante chegar numa conclusão se o teu token é valor mobiliário ou não, porque isso vai definir, no Brasil, por exemplo, vamos ficar no caso do Brasil, se isso atrai a lei de mercado de capitais nossa. E lá diz, né, lá diz que valor mobiliário pode ser contrato de investimento coletivo. O que é isso? É o que você falou no último podcast, né, no último episódio. É o caso boi gordo, é o caso clássico. Por quê? Porque eles foram lá, pegaram a ideia de criar gado, né? Sim. E pulverizar isso em várias pessoas, então coletivamente... Não existia o token, né? Era lá atrás... Era como os astecas faziam, né? Isso é do século passado, né? Mas é um caso emblemático. Né? Que é justamente o que o token vem, que é, por exemplo, quem pode investir numa fazenda, né? Do caso do boi gordo, né? Quem podia investir numa fazenda, comprar gado? Para você ter gado, você precisa, por óbvio, ter uma fazenda. A ideia dos caras foi sensacional, né? A ideia dos caras foi, não, beleza, vamos fazer o seguinte, agora você compra uma partezinha da floresta. Da floresta não sai da minha cabeça. Um pedacinho dentro desse negócio. Isso. Né? Não era nem da fazenda, né? A fazenda estava lá, você tinha direito a uma parte do que aqueles bois que iam engordar, você ia receber. Fantástico. No papel, isso, legal, agora eu tenho uma parte, eu vou receber uma parte. O problema é justamente... era a questão de governança, né? Que acabou se mostrando que, na verdade, não era nada disso. Era simplesmente uma pirâmide onde simplesmente os primeiros e depois não se investiu mais. Exato. E isso que eu acho que é o grande medo da CVM e de todo mundo. E sabe que quando eu comecei a estudar token, fui apresentar, imagina, né? Cheguei na universidade para apresentar tokenização, eu não sabia nada disso, nem sabia federal ainda, que é mais conservador ainda. Não sabia se era importante ou não. Aí eles me perguntaram, mas é tipo caso boi gordo? É um clássico. E justamente, isso é um caso bem clássico que ajuda a entender que realmente não importa o que você está lançando. Sempre o empresário tenta criar algo que esteja fora da regulação para aproveitar e surfar numa janela de oportunidade, sempre. Então ele vai lá e diz, não é valor mobiliário porque isso aqui é um contrato que eu fiz e tal. Aí veio toda essa questão do contrato de investimento coletivo, que é um conceito bem importante para você entender que muitas vezes o token que é lançado, ele é um contrato de investimento coletivo. O que é isso? Basicamente é um token ali, vamos chamar no mundo dos tokens mesmo, um token, você está vendendo algo para alguém, uma coletividade, você está pulverizando o risco do teu negócio entre várias pessoas, que coletivamente vão criar esse pool de dinheiro, né?
que vai para um empresário gerenciar isso, então o esforço é só do empresário, e a partir do resultado da produção dele, você vai distribuir algum benefício. Sim. Que pode ser lucro, pode ser em dinheiro. Hoje, as interpretações, e olha como isso é importante saber, as interpretações têm sido que não necessariamente precisa ser lucro. Muita gente me pergunta, né? Mas então, e se eu pagar em Bitcoin? Eu não estou pagando em real. Então, eu estou dando um outro ativo aqui que não é um real, nem um dólar, é um Bitcoin. Eu poderia fugir e entraria na lei de liberdade econômica. Isso, aí eles tentam fugir, mas assim, no fim do dia, se você tem essa coletividade que está aportando dinheiro, né, e para um esforço de um terceiro, você vai cair nesse conceito. É muito perigoso. Então, tem projetos que não são valor imobiliário? Tem vários. Geralmente está atrelado a alguma utilidade. Então, se o teu token, você que está nos ouvindo, está querendo criar um token ou já tem um token, veja exatamente quais os direitos e funções o teu token tem. Para daí você começar, a partir de uma análise prática, ver se você consegue sustentar a tese de que não é um valor imobiliário. O que eu acho que é importante as pessoas entenderem, então, de novo, né, tentando sempre simplificar para essa questão. Então, tokenização. Você pode tokenizar o que você quiser, como foi falado ali dentro desse começo. Agora, qual que é sempre o importante a gente entender? O que eu entendo, né, e foi isso que me atraiu para a questão da tecnologia que está por trás do token, o blockchain. O blockchain te permite, é uma garantia, ele te dá uma segurança, né, que você possa estar comprando, adquirindo uma fração de algo, e essa fração que você comprou, ela não vai ser vendida para outra pessoa. Exato. Né? Então, eu acho que assim, ele funciona como um grande livro razão, né? É extremamente inteligente. Tá? Se a gente pensar, é um P2P perfeito, né, dentro desse contexto. Essa foi a grande invenção e a grande sacada. Porém, a gente não pode esquecer, e eu acho que é isso que as pessoas às vezes se empolgam com a tecnologia, é que já existe algumas coisas que você está tokenizando, já tem regras. Exato. E essas coisas que já tem regra, não é porque você está usando uma tecnologia que você não vai ter que se adaptar à regra. Perfeito. Né? Esse é o primeiro ponto, e eu acho que isso que muito empreendedor dessa nova área se empolga muito com a tecnologia e fala, cara, eu estou inovando 100%. Exato. E você não está inovando no negócio, você está inovando simplesmente na forma. É isso aí. E eu acho que isso que era importante, talvez valia muito a pena você dar uma explicada um pouquinho mais aprofundada. Claro. Aonde que é a CVM? Porque às vezes a gente coloca muito a CVM como vilã nesse processo. Não, exato. Simplesmente, cara, é muito simples. Né? Eu acho que é importante eu explicar, então, por que a CVM é importante. Sim. Né? Porque esse é um caminho, né? Então, assim... Não somos defensores da regulação, não vamos aqui colocar a gente também como... não, porque... Não, a gente entende, só que... Vem pedra. Pedra na mão. A gente entende que a tecnologia vem... cara, descentralização, tudo mais dentro disso é muito importante, segurança... Mas não adianta a gente também ser muito sonhador. Sonhador, exato. Ficar iludido que acabou, agora eu faço tudo sozinho, eu não preciso mais. O Estado sempre vai estar presente, cara. É isso que a gente precisa entender. É um mercado de trilhões, né? Então imagina, o que nós já temos de cases no Brasil que deram errado, pirâmides. Então, nós estamos aqui em Curitiba hoje, né? Então, a gente capital da pirâmide. Capital da pirâmide. Não, brincadeira, pessoal. Mas é realmente preocupante a quantidade de projetos que tem e é incrível como as pessoas caem, né? Então, eu até não sei se às vezes tenta pegar a pirâmide no começo, né? Que o pessoal adora, que é o momento que mais rende. Mas assim, brincadeiras à parte, a CVM ela tem essa preocupação com a poupança popular nossa, né? Que basicamente você pode quebrar um país, você pode não quebrar o país, isso seria muito difícil, né? Mas assim... Mas a gente teve um caso no Brasil, né? Na década de 90, um grande investidor quebrou a nossa bolsa, né? Então imagina, um grande especulador, né? Você tem esse grande problema de gerenciar os riscos a que o investidor está envolvido. Então a CVM ela cuida muito com o princípio que no direito a gente chama de disclosure, que é o princípio da transparência, da informação, de você dizer exatamente o que está acontecendo para o investidor, com base naquilo que ele tem, tomar a decisão correta. Se você fica influenciando o investidor, dizendo, olha, está subindo o preço do meu token, mas tudo aquilo é inflado, é falso, você está tendo uma manipulação de mercado que é um crime. Sim. E as pessoas esquecem disso. Então, eu posso ter um crime praticando ali com token e simplesmente por não ter uma lei, eles acham que é possível fazer isso. Então, claro, tudo bem, tipo penal tem que estar previsto em lei, a gente sabe disso, mas assim, só para simplificar a importância da CVM e a importância que a gente tem que dar aos projetos deles serem transparentes,
terem governança e passarem por um crivo jurídico para ver realmente se é valor imobiliário ou não. Então, a CVM está de olho nisso. Hoje, como que ela tem atuado? Ela tem atuado caso a caso. Né? Ela verifica se o teu token é valor imobiliário ou não. Se o teu token é valor imobiliário, você teria que passar pela CVM para pegar uma autorização, uma dispensa deles para você atuar e captar publicamente. Se você não capta publicamente, se o seu token não é valor imobiliário, aí você tem uma tranquilidade de operar sem a CVM. Isso não significa que você não passaria por uma fiscalização, né? Eles podem fiscalizar. E aí, como que eles fiscalizam? Eles pedem toda a documentação relativa à empresa, onde está teu token, quanto você captou, a listagem dos investidores, CPF, e-mail deles, e vão entender teu negócio. A partir daí, é aberto um processo justamente para você ter teu poder ali de convencimento também, de defesa, né? Teu direito à defesa, para você dizer que o teu token não é valor imobiliário. Então, assim, a CVM não é inimiga, ela já, tanto que criou o sandbox regulatório para aprovar alguns projetos e tem dado certo. E nesse caso a gente pode falar, né, que no nosso caso a gente está bem avançado até comparado ao mundo, né? A gente tem visto, por exemplo, os Estados Unidos muito mais rígido, né, dentro desse processo e menos aberto para novas questões, e a CVM, pela que a gente vem acompanhando, ela sempre teve uma postura um pouco mais aberta, mais liberal. Falou, não, beleza, vem aqui, deixa eu entender esse diálogo, né? Diálogo, né, dentro disso. E o que eu acho que é fundamental, né, porque a gente está passando, mais para frente a gente vai falar aí sobre o nosso token que a gente está desenvolvendo, mas eu passei todas essas fases de empreendedor, né? Cara, uma grande oportunidade, vou criar um jeito diferente de fazer. E a gente passou por todas as fases, quando a gente começa a olhar e fala assim, não, mas peraí, isso que você está propondo é uma securitização. Isso já existe, não é porque você está usando a tecnologia que você não é uma securitizadora. Exato. Isso daqui é um FDIC. É um FDIC. Entendeu? Olha, isso daqui dentro... Então, assim... Existem formas, eu entendo que a tecnologia vai propor, e isso que eu acho que a grande vantagem é você conseguir simplificar negócios. Tá? O blockchain, na minha visão, usando a tokenização, ele funciona como algo que permite e simplifica um negócio complexo. Tá? Então, por exemplo, se você vai colocar lá, eu tenho um negócio que é muito difícil dele acontecer e exige muita confiança e seria necessário, de repente, para eu conseguir... num ativo real, eu conseguir antecipar recebíveis, eu conseguir dar liquidez, monetização, eu precisaria de uma securitizadora, eu precisaria de um FDIC, eu precisaria de um intermediário. Aquela burocracia cara, né? Toda, cara. Eu entendo que existe aqui uma oportunidade. Exato. Tokenizadores, prestem atenção, essa dica é fundamental. Aqui existe uma oportunidade. A tecnologia servir como um meio de ampliar a confiança entre duas partes que vão negociar um ativo. E essa negociação, sim, com o uso de tecnologia, pode ser facilitada. Então, esse é um ponto. Mas agora, o que nós temos que entender é que só pelo fato de eu colocar blockchain dentro de um processo, eu não estou deixando de fazer, às vezes, uma securitização. Exato. Não estou deixando de fazer um negócio que já existe e é regulado. Você ofertando um contrato para alguém e prometendo algo... Sem o esforço dele. Sem o esforço dele. Aí cai no contrato de investimento coletivo. Contrato de investimento coletivo. Dentro desse processo, eu acho que a gente pode também, mais para frente, a gente pode fazer uma conversa específica para cada um desses. A gente pode começar assim, tipo, desmistificar um pouquinho. Perfeito. Por exemplo, a gente pegar alguns exemplos, Fernando, acho que a gente pode trazer aqui, ó. Esse é um exemplo que o empreendedor achava que ele realmente estava fora de qualquer regulação, mas ele caiu numa securitização. Esse aqui, o cara achava, ele caiu num contrato coletivo. Então, acho que a gente precisa deixar talvez isso mais claro num próximo bate-papo. Evoluir nessa conversa, né? Evoluir um pouco nessa conversa. Né? Nosso tempo, de novo, já está... Acho que a gente vai ter que ampliar esse tempo aqui. Bom, o Marco não para de me olhar ali, pô, já me mandando eu cancelar aqui. Mas eu acho assim, só para a gente fechar, eu gostaria assim, que você fizesse um fechamento falando assim, o que a gente conversou hoje? A parte de regulamentação, né? Então, como que a gente regula, como que a gente pretende, como que a gente está... Eu queria que você fizesse um fechamento disso e nós nos comprometemos, eu acho que no próximos, a gente já falar exatamente sobre cases e falando assim, isso é regulado, isso não deve ser regulado, isso deveria ser regulado e não está sendo regulado. Perfeito. Eu acho que o principal é para onde estamos indo, né? Então, hoje a gente tem... Como a gente falou hoje, já tem leis aplicáveis, então muito cuidado quando você for criar um token
verifique exatamente o que você está tokenizando, analise esse ativo ou esse direito, verifique qual lei é aplicável. Primeiro passo. Ali você vai ter que se adequar. Né? Segundo passo, você verificar quem é o público-alvo, para quem que você está ofertando. Vai ofertar publicamente mesmo, aberto, de forma restrita? Sim, então muito cuidado. Né? Mais cuidado ainda. Quarto passo, definir funções e direitos do teu token. Analise exatamente o que você está ofertando para esse público teu, né? E o que ele vai poder fazer com esse token. Porque hoje o céu é o limite, né? Falando em smart contract, você pode dar o que for ali de direitos para o token, você pode fazer ele um token utilitário com misto de meios de pagamento, enfim. Aí a tecnologia é brilhante e eu sei muito pouco dessa parte, mas eu sei que, assim, dos projetos que eu analiso, é uma infinitude de possibilidades. E quinto passo, características técnicas da plataforma, se ela vai ser aberta ou fechada, né? Se você vai ter justamente essa possibilidade de você passar teu token para fora da wallet que está lá na plataforma, você jogar para uma exchange fora. Então tem que tomar esses cuidados básicos. E aí tudo, assim, como a gente falou, o projeto ele tem que ter uma governança, ele tem que ter uma transparência, ele tem que ter esse cuidado com o regulador, fazer o que a gente chama de risk assessment, né? Sim. A partir dessa análise regulatória mesmo. Aí você começa a ter uma segurança mesmo, aí você começa a ver que o projeto é sério, e a CVM ela está justamente de olho nisso. A plataforma ela é séria. Quem são os players nessa plataforma? Então está sendo muito comum envolver vários players no mesmo negócio. Então, eu tenho uma auditoria externa, eu tenho um escritório de advocacia que faz uma validação dos contratos, eu tenho uma auditoria da tecnologia, do smart contract, enfim, para justamente eu dar uma tranquilidade para os reguladores que, olha, eu não estou sozinho, eu tenho uma vitrine aqui do meu negócio, que se você quiser inspecionar, você pode, e o investidor tem uma segurança. E, claro, nós estamos esperando uma lei. Né? No Brasil, a gente vai ter uma lei, mas eu vejo, assim, minha opinião sobre ela ainda é bem incipiente, mas ela não vai mudar muito tudo isso que a gente falou agora. Sim. Vai focar muito em responsabilidade civil e responsabilidade penal. Evitar pirâmide, vai ter lá um tipo penal, eles querem alterar o Código Penal, então vai ter uma previsão para isso, para quem fizer isso, e vai ter responsabilidade principalmente para corretoras, exchanges, que vão ofertar ali, enfim, os tokens, transacionar em real para dólar, para, enfim, virar uma corretora mesmo, né? Isso eu acho que é muito importante vir logo, entendeu? Eu vou sempre na contramão, né, do espírito libertário, né, exacerbado, né, dentro disso. Eu acho que a regulamentação é importante para separar o joio do trigo, né, dentro desse contexto, de forma geral. Mas isso, de novo, eu acho que isso, cara, a gente vai precisar assim, de muito mais tempo para a gente falar, por exemplo, sobre a lei, sobre essas questões. Então, eu vou deixar o convite para os nossos ouvintes, para que a gente converse, né? No próximo programa a gente fale sobre cases de tokenização, aonde que de repente sim era necessária a regulação, aonde não, onde errou, como não errou, a gente começar a fazer essa análise e a gente também fazer um comentário, acho que daí a gente pode começar também mais para frente, a falar um pouquinho sobre esse projeto de lei, né, que já tem aí, que já está tentando ganhar forma, mas a gente também pode falar um pouquinho de como ele deveria ser e o que ele tem, a gente fazer alguma análise desse projeto de lei também. Excelente, perfeito. Então, pessoal, obrigado aí pelo tempo de vocês, espero que a gente tenha conseguido esclarecer um pouco mais sobre esse mundo da tokenização. Deixo ali um pedido para vocês nos seguirem nas nossas redes sociais e um grande abraço para vocês, pessoal. Um abraço, tchau, tchau.